Boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los nesse webinar, onde temos a presença de um grande amigo, né, o Dr. Eduardo Caritá, né, e eu gostaria de apresentar, então, é, oficialmente. O Dr. Eduardo Caritá, né, ele é diretor de Tecnologia e Inovação da Funcional Micron, Indústria e Comércio Limitada, mas também ele ocupa posições similares na Micronos, já ocupou, né, a posição similar na Micronos Microencapsulação, na Croma Microencapsulados e vários outros. Então, como vocês podem ver, o Dr. Eduardo Caritá é um empresário, né, e vocês vão ver um pesquisador, né, de fronteira nessa área de inovação, né, e desenvolvimento de produtos. Ele é formado como biomédico, com especialização em patologia clínica, e é um pesquisador nas áreas de micro e nanoencapsulação aplicada a fármacos, cosméticos, alimentos e bebidas, além de ser um grande especialista na área de coacervação complexa e biopolímeros. Além disso, né, ele colabora em pesquisas voltadas à parte de ciência da saúde, com várias instituições, universidades, né, como a USP, a Unicamp, a Unip, a UFMS, a UFPB, dentre outras. Ele possui diversos trabalhos científicos, colabora com artigos técnicos em revistas nacionais e internacionais. Ele, na realidade, já palestrou, né, várias centenas de vezes nesses eventos, tem 7 patentes, né? E além de ser um pesquisador, então, como foi colocado, na área de alimentos, e vocês vão ver a trajetória incrível que ele tem, né? Eu conheci em 2002, 2003, né? E realmente foi um grande prazer conhecê-lo, é um grande amigo, né? E ele é para mim, realmente uma inspiração, né, nessa área, né, de tecnologia e inovação. Ele realmente me mostrou que, sendo persistente, tendo boas ideias, é possível chegar lá. Realmente, esse é o exemplo, né, que ele deu para mim e que realmente eu trago desde então, né? Então, Eduardo, é um grande prazer recebê-lo, né, aqui nos webinários do Cisnano USP. A palavra é sua. Muito obrigado, Coit, muito obrigado. Então, esses 20 e tantos anos que a gente se conhece, quase 20 anos, a equipe toda da USP sempre me acolheu, da Unicamp, da Unip, Federal da Paraíba. Não vou falar aqui de todos os nomes, porque eu vou perder muito tempo. Eu quero mostrar para vocês o nosso trabalho, é uma oportunidade única que nós estamos tendo de a indústria poder falar com a academia. E eu começo com pode ser uma piada, uma broma, mas isso daí é o seguinte, a resposta, você tem um concurso aí, você tem 3 competidores, um é um indiano, um é um sul-americano e o outro é um africano. São 3 continentes carentes de tecnologias emergentes. E você vai ver aí um senhor perguntando, a resposta é nanotecnologia. Qual é a questão? Isso nos leva a entender que a nanotecnologia ela é tão abrangente, ela atende a tantos campos da atividade humana, que ela responde a quase tudo, né? Quase tudo. Qual é a questão? Porque em qualquer questão ela vai apresentar respostas, ou ela vai ter algum tipo de solução possível. Antes de descortinar esse mundo nanométrico, a partir do Feynman, a gente não tinha essa noção de que seria possível fazer o que nós estamos fazendo. Então, vamos para frente. A agenda vai falar grandes desafios, e quanto maiores eles forem, mais adequadas serão as nanosoluções, vocês vão ver isso. Nós vamos falar um pouco das ferramentas que levam as ideias a se transformarem em nanoprodutos e chegarem no mercado. Vamos falar um pouco vou dar uma meia dúzia de conceitos que viraram produtos, como eles fizeram isso, para que eles servem,
finalmente, qual a dinâmica que eles seguiram, quais foram as etapas, para que vocês possam, a partir dessa singela apresentação, montar os seus esquemas, né? Quem for na academia, poder se... Que barulho é esse? As pessoas entrando. Certo, certo. Nossa, quantas pessoas. Então, enfim, vamos lá realmente para a ideia. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o trem da ciência. A ciência é uma atividade humana de ponta. Ela leva a humanidade para patamares que ela nunca pensou. Quando se inventou a coleta de frutas, o homem era um coletor. Quando se inventou a agricultura, o homem se estabilizou na terra e passou a constituir a sociedade que a gente conhece hoje. Isso há 7 mil anos, há 3 mil anos atrás. Não é? Então, o que a gente pode falar da pesquisa básica e da tecnologia? Esse ditado aí do Lorde, que eu vou falar agora, é o seguinte: na guerra, é a ciência que multiplica e aperfeiçoa os métodos de ataque e defesa e decide a vitória. A guerra é um lugar onde a ciência e a tecnologia têm proeminência, porque é de sobrevivência, é o medo que faz o homem buscar soluções. Só que na paz, é a ciência que orienta a economia e a indústria e faz a grandeza e o bem-estar das nações. Tanto que a gente pode dividir as nações em 2 grupos, aquelas que valorizam a ciência e tiram dela o máximo proveito, e aquelas, como eu queria dizer na frase do Lord Rutherford, que são cortadoras de lenha e carregadoras de água para os povos mais esclarecidos. Então, a ciência básica, ela é a locomotiva que leva o conhecimento humano para frente, através dos trilhos em rumo ao mistério desconhecido. E o próximo vagão que vem atrás da locomotiva da ciência é a locomotiva da tecnologia, é a locomotiva da ciência aplicada, é o vagão que acompanha a locomotiva da ciência. Então, uma abre o caminho, uma puxa, a outra dá carvão, dá fôlego, dá energia. Se você não tiver a retroalimentação do vagão de lenha, do vagão de carvão, que é a ciência aplicada, que é a tecnologia, empurrando o vagão da ciência básica, você perde a razão de ser desse trem. E se você não tiver um trem robusto, que consome bastante carvão e que puxa a humanidade para frente, você nunca vai ter as inovações sendo implementadas. A nossa área é uma área de nutracêuticos. A gente trabalha com um tipo de alimentos destinado a suplementar a nutrição humana. Eu falo que a gente trabalha com nutrição celular. Nós não alimentamos pessoas, nós alimentamos as células das pessoas. É muito diferente você alimentar pessoas e você nutrir células. As células são muito mais exigentes, né? Então, eu vou mostrar para vocês, e espero que vocês não fiquem fastiados, um grupo de problemas, de desafios reais que a natureza impõe à humanidade. São as moléstias civilizacionais e as moléstias negligenciadas. Essas moléstias, vocês estão cansados de ouvir falar de moléstia, então eu vou passar rapidamente e ilustrar quais são essas moléstias e quais as soluções, quais são as ideias que tivemos e como elas viraram produtos para ir para o mercado. Não é? Então, por exemplo, o grande matador de ser humano são as moléstias cardiovasculares. Morrem 9 milhões de pessoas por ano, em 2019, com esse problema, né? Isso no Brasil. Nós não estamos falando de mundo. A obesidade, por exemplo, é outro problema sério. Por quê? Você tem gente que não come porque falta comida, e você tem gente que come demais e come mal e morre porque come, né? Então, outro problema, a hipertensão. As pessoas não sabem que elas retêm muito mais água no corpo porque comem muito sal e, com isso, esforçam o seu coração muito mais do que deveriam esforçar. Isso cria um negócio chamado hipertensão essencial benigna.
ela é a causa da morte, aqui no Brasil, por exemplo, de 30 mil pessoas por ano. 30 mil. Tá? Os cânceres, as leucemias, os sarcomas, os mielomas, os blastomas, são doenças que, por exemplo, a gente tinha 8,2 milhões de pessoas morrendo por ano em 2012. Hoje são 8,8. 800, quase 1 milhão de pessoas a mais nesse período. A despeito de todo o progresso da ciência, morrem cada vez mais pessoas. As doenças neurológicas e as doenças nervosas, as pessoas têm depressão, então 700 milhões de transtornos mentais por ano, em diversos grupos, Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia, demência, e os episódios de depressão que inviabilizam as pessoas para poderem criar e trabalhar. Não é? Finalmente, cheguei naquilo que hoje temos muitos doutores por aí, muita gente que entende mais de epidemia viral e bacteriana do que o resto da humanidade. Mas só para lembrar, a peste bubônica matou alguma coisa entre 75 e 200 milhões de pessoas no século XIV, causada por uma simples bactéria. Um ser com 5 microns de tamanho matou 200 milhões de pessoas. E demorou muito tempo para a gente debelar. Até hoje a gente tem a peste bubônica pegando países. Né? A varíola, a mesma coisa. Ela foi erradicada recentemente, em 1980. Nós demoramos muitos anos para erradicar a varíola. A mesma coisa a cólera. Vibrio cholerae, que é uma bactéria, ela mata, e aqui no Brasil mesmo, há uns 20 anos atrás, a gente teve uma epidemia de cólera. A gripe espanhola, viral também, matou 50 milhões de pessoas. Não é 2 milhões, como a nossa pandemia aqui do SARS-CoV-2. 40 a 50 milhões de pessoas. Né? E, mais recentemente, a gripe suína, SARS-CoV-2 e o HIV. Só para falar do HIV, que é uma doença com RNA vírus, a gente tem hoje, vivendo no mundo, em torno de 45 milhões de pessoas soropositivas, entre crianças e adultos. Muito bem. Feita essa descarga de problemas, vamos para soluções. Como é que a gente resolve problemas reais no âmbito das empresas? Nós usamos 2 ferramentas. Uma se chama pesquisa básica. O que a gente faz quando a gente tem um problema que vem de um cliente? Ah, meu produto não tem o efeito que eu quero. Ah, meu produto não tem o desempenho, a performance que eu gostaria. Meu produto não atende tudo que o meu marketing fala. Eu não consigo o que eu gostaria com o meu produto. A gente recorre a uma ferramenta chamada literatura. A primeira coisa que nós vamos fazer é procurar nas revistas, procurar na web, procurar nos blogs, o material que tem as novidades, as patentes, que tem as soluções relativas àquele problema. Essa é a primeira ferramenta. Além disso, a gente aceita estagiários todo ano na nossa empresa. Agora está fazendo um certo tempinho que eles não vêm, mas teve uma época que eles eram bastante frequentes. Do Brasil todo, veio gente até da Universidade da Califórnia. O Warren, todo mundo lembra do Warren, foi um estagiário que veio lá da Universidade da Califórnia para trabalhar com micro e nanotecnologia com a gente. Então, eu trago gente de química, de farmácia, engenharia de alimentos, biomedicina. E aí, o que eu faço com isso? A gente transforma em tecnologia através de reuniões semanais. E preste atenção, porque aí está a solução, a pedra de toque, o milagre, o pulo do gato, é isso que eu vou falar agora. Reuniões semanais de novos projetos com toda a equipe, desde o pessoal comercial, que vai ver o olho do cliente lá, a necessidade do cliente na empresa dele, o problema dele, vai pegar o pulso do coitado e ver o que ele tem de problema, até passando pela produção, que produz o produto, o pessoal da qualidade, o pessoal do regulatório, controladoria, compras e, principalmente, o P&D, né? E essa discussão que acontece aí praticamente toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias,
é uma discussão democrática e transdisciplinar. O que quer dizer uma discussão democrática e transdisciplinar? Não adianta você ter um diretor, ou um gerente, ou um coordenador que tem grande experiência, só que a experiência dele está voltada ao que está no passado. Esse problema é novo. Esse diretor, esse gerente, esse coordenador, esse supervisor, que tem uma grande experiência em diversos problemas, ele nunca enfrentou esse novo problema. Então, essa discussão ela tem que ser democrática, porque talvez aquele estagiário que entrou há 2 meses, ele tem uma visão diferente do problema e ele tendo oportunidade de falar em grau de igualdade. Isso é importante. Todo mundo, no começo, estranha essa reunião, porque você perde a patente de diretor, perde a patente de gerente, perde a patente de supervisor e você se torna mais um membro na mesa analisando um problema, é um problema em busca de solução. E o que quer dizer transdisciplinar? É importantíssima essa palavra. Ela não é multidisciplinar, ela não é interdisciplinar. Essa discussão ela é transdisciplinar. E qual a diferença de uma coisa multidisciplinar para uma coisa transdisciplinar? O transdisciplinar, aquele grande especialista em conservação, ele se desveste do seu conhecimento e desce para entender o que a pessoa de compras está falando. A pessoa de compras desce do seu patamar de comprador de muitos anos, de grande experiência, e tenta entender o que aquele pesquisador está falando. A mesma coisa uma pessoa de regulatório, uma pessoa de produção. Então, a partir do momento que aquele grande especialista sai do trono, larga a sua área de conforto e se coloca no sapato do outro para entender o que ele está falando, aí começamos a progredir no sentido de encontrar uma solução transdisciplinar para um problema novo, inédito. Seguramente dessa discussão vai sair uma solução nova, inédita. Participamos de webinários e o ritmo é o seguinte: depois dessa discussão teórica, se parte para a bancada, se define o que vamos fazer, que materiais. Feita a amostra, isso vai para o analítico, vira um piloto industrial e, finalmente, parte para o cliente aprovar essa ideia solucionada como a nossa equipe bolou, e isso é faturado e vira um produto. Esse é o caminho de mais de 1.000 projetos que nós desenvolvemos nesses 14 anos na Funcional Micron. Geraram mais de 120 projetos que dão um total aí de, às vezes, de mais de 100 toneladas de produto vendido por mês, todos eles gerados dessa forma. Não existia um manual, produtos que querem abarcar a nanotecnologia, não existia esse manual. Nós fomos introduzindo o conceito da nanotecnologia em cada necessidade desses clientes. E é interessantíssimo essa onda, porque nós estamos vivendo essa onda. Com ou sem epidemia, nós estamos vivendo essa onda. Essa onda ela começa aí em 2016 e o auge dela vai acontecer lá em 2030, quando a gente fala dos alimentos para a longevidade e os grandes países que vão estar na crista dessa onda, né? China, ainda, Rússia, Estados Unidos, Japão e Brasil são os países que vão ter as populações mais longevas. Se vocês verem esse ícone da cabecinha, aí tem uma cabecinha com uma lâmpada aí no meio, esses ícones eles falam dos conceitos, isso que nós estávamos falando no slide anterior, conceitos transdisciplinares. Então, vocês vão ver gente falando de inovação em proteína, aí no limite de 18 para 19. Você vai ver aí todo mundo procurando. Como é que você inova a proteína? Proteína é proteína. Não, você vai procurar proteína em novas fontes. Proteínas veganas, proteínas de plantas, e não proteínas onde elas são abundantes, nos animais. Né? Você vai ver conceitos como probióticos, guerra de entrega de alimentos, serviço de alimentos fora de casa. Nós estamos vivendo tudo isso. Como isso daí impacta na tecnologia aqui? Tecnologia, impacto na tecnologia. Você vai encontrar aqui internet das coisas, escaneadores de comida. Nós estamos tendo já produto impresso em 3D, internet das coisas. E você vai ter um consumidor aqui, um impacto no consumidor,
onde esse cara vai ser muito sofisticado, muito complexo, ele vai querer praticamente um produto que seja feito sob medida para ele. Ele não admite que ele está no meio de uma massa de 7 bilhões, 800 milhões de almas. Ele quer um produto feito para a necessidade dele. E mais, tem que ser um produto com naturalidade. E mais, tem que ser um produto com traceabilidade, ou seja, de onde veio. É produzido dentro da sustentabilidade, é produzido com mão de obra escrava, é produzido dentro dos cânones da coisa orgânica, não é? E mais, esse produto tem que responder com agilidade, ele tem que ser pedido pelo celular, chegar por um motoboy e ser pago pelo celular. Eu não preciso nem botar meu nariz para fora, rapidamente eu resolvo o meu problema. Nós estamos aqui, nessa parte da onda. Agora, nós vamos começar a encontrar, por exemplo, na área da agricultura, a agricultura de precisão, onde eles plantam em áreas irrigadas especificamente, com nutrientes específicos, com controle dos fatores. Isso vai, ajudado pela inteligência artificial, vai gerar um tipo de produto especial, com mais produtividade, com mais nutrientes. Você vai gerar o próximo passo, que é a nutrição sintética. Você vai buscar proteína em laboratório. Você não vai mais precisar matar um boi ou um porco, ou pescar um peixe, ou matar um inseto para conseguir proteína. Você vai passar a sintetizar a proteína em laboratório e em grandes laboratórios produtores. E mais que isso, esse conceito leva, como você usa muito computador, você usa muito smartphone, você usa muita televisão, você tem uma descarga imagética e sonora absurda para o teu aparelho cognitivo, você vai ter a necessidade de ter produtos que reforcem tua área cognitiva, tua memória alfanumérica, tua memória verbal, tua capacidade de localização espacial. Então, todo esse alimento vai ser voltado a um conceito nootrópico, um conceito de alimento que vai nutrir o cérebro, não é? Enfim, eu não vou me esmiuçar muito, porque eu tenho que fazer outros slides, mas você vai chegar até na comida que vai alimentar o cérebro aqui na frente, lá para 2030, né? Internet dos mares. É muito interessante essa imagem, eu vou deixar para vocês, porque ela vai trazer muito ponto para discussão, tanto nos conceitos, se vocês seguirem os conceitos, quanto no impacto para a tecnologia, quanto como vai ficar o nosso consumidor. Um consumidor que busca transparência, que busca sustentabilidade, que busca a personalização dos produtos que lhes são oferecidos, feito para você. Mas isso não é uma conversa mole, tem que ser assim. Isso não é mentira, tem que ser verdade, tem que realizar isso. E, mais que tudo, um produto que abarca inovação, que é exatamente o tema da nossa palestra. Para poder falar de inovação, eu estou falando com o pessoal de universidades, de meio acadêmico, principalmente da área de química e outras áreas, engenharia de alimentos, biomedicina, etc., a gente tem que entender que o mercado ele tem um ciclo de vida. E esse mercado vai desde o mercado emergente até o mercado, o produto ele pode ser um produto em crescimento, como um produto maduro, como um produto em declínio. Esses são os nomes que nós damos para os produtos no segmento de mercado. E, falando de inovação, ou ele é um produto incremental, ou ele é um produto que tem disruptividade, ou ele tem uma inovação extremamente nova, uma inovação que não é só uma inovação do produto, ela é uma inovação do mercado. Ele é um produto que as pessoas não sabiam que precisavam dele, então ele vai criar um novo mercado. Então, esse gradiente de disruptividade, esse gradiente de maturidade no mercado, desde um produto emergente até um produto em declínio, é um cenário que determina duas etapas aqui. O mercado existente e o mercado novo. E foi assim no começo dos tempos e vai assim até o fim dos tempos. Nós estamos esse é o teatro de operações que nós vivemos. Eu não vou entrar nesse slide, eu vou deixar ele para vocês como um legado, é uma pesquisa do Fantagnini Carvalho, muito interessante. Ele mostra a diferença entre as inovações incrementais e as inovações disruptivas. Eu vou ficar só no primeiro aqui.
A inovação incremental, falando de tempo de projeto, ela tem curtos períodos, de 6 meses a 2 anos. Muitos projetos nossos estão nesse patamar. Enquanto que as inovações disruptivas, elas podem levar 10 anos ou mais. Temos alguns produtos nessa categoria, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, depois, com calma, vocês olham esse slide para ver quem está envolvido, quem participa, como é o processo, qual a trajetória desse produto, até para você diferenciar se o produto que você está trabalhando é incremental ou é disruptivo. Vamos, então, finalmente, entrar na massa das invenções, na massa dos produtos que fizeram esse caminho, da ideação ao mercado. Eu peguei um produto bastante disruptivo e bastante emblemático. Nosso produto chamado Redussal. Redussal é uma patente deferida em 2021 e ele é muito simples. Ele é só um tubo de aerosol com sal dentro. Obviamente, para essa ideia, para essas 10 gramas de sal chegarem ao mercado e tentarem resolver boa parte do problema de hipertensão essencial benigna, não foi só uma cabeça, não foi só 2 cabeças, não foram só 3 cabeças que fizeram isso. Essa ideia inicial foi sendo aperfeiçoada, foi sendo trabalhada, envolveu muita gente. Então, hoje eu posso mostrar esse flyer, essa folha aí, que fala que é um sal de cozinha, na escala nanométrica, sem aditivos, embalado num frasco propelido por butano e propano, para ser usado por pessoas que têm hipertensão, pressão alta. São recomendadas para elas dietas hipossódicas, são prescritas, e esses pacientes, eles vão comer comida sem sal. Só comida sem sal, a vida fica desanimada com a comida sem sal. Você perde a graça da vida sem sal. Então, você tem que oferecer sal sem oferecer a volemia, sem oferecer o aumento de volume de plasma no corpo dessa pessoa. Então, você tem que reduzir o sal realmente. Você tem que dar 10 gramas de sal. Olha só, o brasileiro hoje come 12 gramas e meia de sal por dia. Você tem que dar 10 gramas por mês para essa pessoa. Cada movimento de sal do saleiro dele tem que ter 10 miligramas para que ele possa ter aí 300 refeições no mês usando esses 10 gramas de sal. Isso é desafiador, minha gente. Não é muito simples fazer isso. É pretensioso, inclusive. Não é só ousado, é pretensioso você querer fazer isso. Então, vamos ver como é que acontece isso. Você tem uma imagem aqui, feita no microscópio chamado Phenom, onde você vê uma partícula aqui com 600 nanômetros, uma partícula do nosso sal. Só que a partícula de sal, normalmente, ela tem aí 300, 400, até 500 microns. Esse é o sal de cozinha que você compra, o sal cisne, o sal lebre, né, o sal de cozinha comum. Aqui é uma imagem dele e aqui é a imagem do nosso sal microscopia. Qual que é o milagre? A gente pega esse cubinho de sal e divide ele em milhares de cubinhos de sal. O que acontece com ele? Muda o volume dele? Não. Muda o volume dele? Não muda. Muda a massa dele? Não muda. Só que o que muda? A área de superfície. Aquela área de superfície que tinha uma área, ela multiplica por 10. Ela passa de 2.400 micrômetros quadrados para 24.000 micrômetros quadrados. Isso faz com que a reação química de dissolução desse produto seja acelerada em milhares de vezes. Essa é uma ideia disruptiva. Como fazer isso daí virar um produto? Ter ideia é fácil. Aumentou a velocidade de reação, você aumenta a dissolução do sal, beleza, e aí? Bom, aqui você tem uma partícula com 1 nanômetro de sal, ele está composto aqui com sódio e cloro. Quando ele entra na água, em contato com a água, seja a saliva da nossa boca, que contém água, seja um copo de água, você vai ter uma dissolução desse tipo. O cátion vai ser atraído pelo dipolo água pelo lado do oxigênio. E o ânion vai ser atraído pelo dipolo água pelo lado dos hidrogênios. E você tem uma dissociação dessa molécula. Ela passa a ser um sal dissociado.
Assim também acontece na nossa língua. Se você pegar uma papila de uma língua, vamos pegar a papila, você tem aqui uma língua, você tem uma papila em corte histológico e as diversas células que contêm a papila. Aqui tem um desenho artístico de uma papila estilizada. Então, você tem lá uma papila específica para o doce, uma papila específica para o umami, uma papila específica para o salgado, e assim por diante. Quando essa papila recebe a molécula específica, ela desencadeia uma resposta nervosa, um estímulo elétrico, que, através do neurônio serotonina, vai atingir o nervo gustatório, vai lá para o teu cérebro e vai falar: isso é salgado, esse produto está salgado, esse produto está doce, esse produto está azedo. Enfim, como é que acontece isso? Através dos receptores que você tem aqui nessa superfície dessa célula. Então, eu especifiquei aqui um receptor de salgado para vocês verem que só entra um átomo de sódio. Não adianta você querer fingir que você está salgando a comida com pimenta, com qualquer outro coadjuvante, qualquer sucedâneo, porque você não vai conseguir entrar no canal de sódio se não for com um átomo de sódio. Qual é o mérito do nosso produto? Ele vira átomos de sódio muito mais rápido do que o sal normal, milhares de vezes mais rápido. Então, ele vai tomar muito mais receptores no mesmo tempo que um sal normal nunca conseguiria, no tamanho normal, na escala normal, não conseguiria. Ah, Edu, então está resolvido, essa invenção já vai para a rua, você mostrou para que ela serve, você mostrou como ela funciona, só que não. Só que não. Você não pode usar butano e propano em alimentos. Existe uma resolução da nossa Anvisa que proíbe você de usar ela em alimentos. Aliás, você só pode usar, como está escrito aqui, para propelir suplementos, gás carbônico e nitrogênio, em quantidade livre, mas só esses dois gases. Fora desses dois gases, então nós estamos com um problema aqui. É um produto lindo, maravilhoso, a proposta é linda, só que não são permitidos para propelir alimentos. Vamos transformar o nosso sal em suplemento? Não, sal não pode ser suplemento, ainda mais se tem só sal, não tem mais nada. Ele não é suplemento. Se ele fosse suplemento, poderia usar outros gases. Puxa vida, como nós vamos resolver esse problema? Bom, nós passamos de 2000 e... Eu vou mostrar. Eu vou mostrar lá na frente o prazo que demorou para a gente ter essa ideia. Finalmente, no dia 10 de junho de 2021, 15 dias atrás, nós, depois de nos associar na Associação Brasileira de Aerosol, participamos de uma consulta pública da Anvisa, aonde começou a se discutir os propelentes para alimentos. Nessa consulta, ela pergunta: alguém que fabrica alguma coisa, alguém que consome alguma coisa, tem algo a propor? E nós propusemos o butano e o propano como propelentes de alimentos. Vamos ver a resposta da Anvisa. E vamos ver também, já que o tema da palestra é da ideação ao mercado, entre sair do neurônio dos inventores e chegar nas células de papila gustativa dos nossos consumidores, quanto tempo demorou esse produto? A ideia foi de 2010, a patente entrou em 2013 no INPI, demorou para escrever. Nós demoramos mais 2 anos para desenvolver todos os parceiros, o pessoal que fazia a embalagem, o atuador, os gases, o filme que revestia a embalagem, todos os problemas, a embalagem entupia, a embalagem vazava, o cloro fazia vazar a embalagem, até que, finalmente, pedimos o início de fabricação em 2017 e descobrimos que esse produto não podia ser propelido por aqueles gases. De quebra, ganhamos um prêmio em Paris, porque o nosso fornecedor de embalagem especial inscreveu o produto no certame anual de aerosol e nós ganhamos o prêmio de embalagem de produto alimentício mais original embalado em aerosol, naquele ano, 2017. Mas, ainda assim, não pudemos vender o produto. Um produto premiado, um produto que funciona. Por quê? Porque, em 2019, o INPI apareceu para se opor àquela patente que foi aceita em 2013,
as oposições apareceram em 2019. O examinador falou, você não pode patentear sal, porque sal existe há muito tempo, e pior ainda, você não pode patentear aerosol, porque aerosol existe desde 1947 e é domínio público. Então, esquece de patentear um sal e aerosol. Nós tivemos que partir do zero, reescrever o processo de nanocriomoagem, que é o processo de obtenção desse sal, e reentrar com a patente de novo, com as oposições, e, finalmente, conseguir a concessão, a carta patente, em março desse ano. Esse produto vai para o mercado agora, no final desse ano. Nós estamos em testes, terminando os testes. Está todo mundo me ouvindo? Está um silêncio sepulcral. Estão me ouvindo? Está todo mundo no mudo, mas está todo mundo te ouvindo. Ouvindo. Não, porque é assustador, é assustador. Pelo menos nas palestras ao vivo, as pessoas espirram, tossem, se levantam. Agora você Aqui eu tô sente achando... o drama que os professores sentem nas aulas online, né? Fala, Juliano Bonacci, meu bom amigo. Caetá, é que o assunto está tão interessante. Nossa senhora, até do Exército está o pessoal aí. Tenente Amado, como vai? Pois é, que o assunto está tão interessante. Meus parabéns a todos vocês. Bom, vamos lá para frente. Não consegue falar nada. Conversa mole aqui. Doutor Nando, estou presente aqui também, Cerqueiro. Um abração. Muito. Vamos lá, conceitos e produtos. Essa é uma proposta mais ousada ainda. Sabe quem inventou esse produto? Os gorilas. Mais ou menos 10 mil anos atrás, os gorilas na África, quando tinham vermes, invadiam as plantações de mamão e comiam mamão verde. As pessoas viam os gorilas, os macacos, os gorilas se contorcerem e evacuarem os vermes. E passaram a imitar isso. Isso se passou a se chamar um conceito cultural, farmacêutico cultural, o nome feio se chama etnofarmacognosia. A partir desse uso cultural, desse uso folclórico do mamão, muitas populações passaram a usar o mamão como vermicida. Você tem aqui uma alça intestinal de uma criança que faleceu por obstrução por causa dos vermes, dos ascaris. Então, a gente bolou um produto nanotecnológico, ousadíssimo, petulante, látex de mamão verde. Você pega esse mamão aqui, chanfra ele, tira o leitinho dele, pega o leite, seca, nanoencapsula, com polímero natural também, e você passa a ter um produto chamado Fitoeumint. É uma patente também, essa patente entrou em 2014, até agora não foi liberada, mas o nanoencapsulamento do látex do mamão transforma ele num míssil biológico que ataca o tegumento dos vermes no nosso intestino e degrada o verme. O verme vira uma espécie de um hambúrguer nutritivo. Tudo que o verme expoliou do hospedeiro, aquela criança de 5 anos que devia pesar 20 quilos, pesa 10, e esses malditos estão aqui na barriga dele, a gente bombardeia eles com mísseis nano de látex de mamão com as suas cisteínoproteases, que vão digerir esse verme. Esse verme abre como se tivesse um zíper na barriga, sai tudo dele. Intestino, aparelho reprodutor, ovos, larvas, tudo. E a criança reabsorve isso como alimento. Todos esses anos, os bichos ficaram espolhando a criança e, a partir desse momento, a criança absorve o verme. Grande vantagem desse produto. Qual que é a grande invenção? O que você patenteou, Eduardo? Nós patenteamos o fato de que nós matamos os herdeiros dos vermes. Nós interrompemos o ciclo reprodutivo desses vermes. Ele não é um vermífugo que faz os vermes saírem aos magotes no vaso sanitário, depois que se toma um vermífugo tradicional clássico. Nós fizemos uma coisa que faz o verme desaparecer. O macho, a fêmea, as larvas e os ovos, que são os herdeiros. O único lugar que esse bicho vive de forma integral é no intestino humano, né? Nós liquidamos ele no intestino humano. Uma proteólise absurda, maravilhosa. Esse produto já está vendendo na Bolívia, graças ao esforço da minha sócia, a Ana Vasconcelos, que conseguiu lá em Cochabamba, com a prefeitura de Cochabamba, introduzir. O produto já está nas farmácias da Bolívia, já está vendendo. Nanotecnologia usando ideia de gorilas.
Ideia de curandeiros de tribo, ideias ancestrais. Vamos para um outro produto. Bom, todo mundo está ouvindo que o hormônio calcitriol, mais conhecido pela corruptela de vitamina D3, é um grande ativador do sistema imune. Isso é verdade. Só que se você tomar vitamina D3 na forma de vitamina oral, ela vai chegar no teu duodeno. Quando ela passar ali do duodeno, ela vai receber uma carga de surfactantes do teu fígado, do teu pâncreas, e ela vai esterificar essa vitamina D3, porque ela é oleosa. Ela vai virar um sabão. Então, a absorção dessa vitamina D3 vai ser altamente prejudicada por essa apresentação oral. Então, o fulano que precisa de 40, 50 unidades internacionais por dia, ele vai tomar 2.000, 4.000, 8.000, 10.000. Tem um maluco, que é o ginecologista da minha mulher, que toma 40.000 unidades por dia de vitamina D3 para reforçar o sistema imune. Senhores, a ingesta diária recomendada não chega a 80 unidades. Ele toma 20.000, 40.000. Então, como resolver esse problema? O problema é o nosso fígado. Como fazer para entrar por um lugar que não seja o fígado? Bom, você pode tomar uma injeção de vitamina D. Vai doer para caramba, porque é oleosa. Sabe outro jeito de entrar? Pela pele. Você faz um transferossoma, um nanotransfer, transferossoma de vitamina D3, de calcitriol, bota na pele do fulano, na forma de um protetor solar, ou na forma de um emoliente de pele, de um hidratante de pele, como se fosse aqueles creme Nivea, e o cara vai estar tomando as doses necessárias de vitamina D3, ou, corretamente falando, de calcitriol, que não é uma vitamina, ele é um hormônio super importante, aliás, é o único que nós fabricamos, né? De todas as chamadas vitaminas, o único que o ser humano fabrica é esse aqui, é a vitamina D. E o que é isso aqui? Isso é um trabalhinho que o professor Ayrton Martin muito generosamente nos incluiu aqui, quando ele pegou os nossos transferossomas, colocou na pele de 15 voluntários e mediu até onde esses transferossomas entravam. Será que é verdade que essa pequena nanopartícula ultradeformável ela consegue passar pelo extrato córneo, pela epiderme, pela derme, atravessa a barreira de melanina e vai entregar nos vasos sanguíneos a vitamina D3 ou o calcitriol? Então, ele, num tempo T2, ele mediu isso, num tempo T4, 4 horas, mediu isso, num tempo T, 6 horas, mediu isso. Ou seja, o produto que estava aqui na pele, na área externa do corpo da pessoa, lentamente foi sendo conduzido através dos transferossomas ultradeformáveis para o extrato de Malpighi e para os capilares que irrigam a base da pele, entrando no sangue dos nossos 15 voluntários. Está aqui, você não tem mais produto, praticamente ele desapareceu da pele, ele está todo entregue. Nós entramos 120 microns para dentro da pele, pela pele. Então, poxa, Eduardo, você está falando de uma nutrição pela pele? No lugar do fulano comer pela boca, ele come pela pele? Sim, senhor, estou falando disso. Pelo menos das vitaminas, dos minerais, dos oligoelementos, ele pode se nutrir pela pele. Come arroz, feijão com bife e toma o resto pela pele. Não precisa mais tomar pílula nenhuma. Esse produto é um produto de um cliente nosso, eu estou tomando a liberdade de falar dele, chama Power Pharma, porque eu avisei que eu iria falar, né? Ele já patenteou, ele está agora tentando vender isso para grandes empresas farmacêuticas. Sprimicron. Poxa vida, Edu, fala de uma doença negligenciada, fala de uma coisa que abrange mais gente. Então, vamos falar um pouco de anemia ferropriva. Acredita-se que mais ou menos 30% das pessoas, dos seres humanos na Terra, sofrem de anemia. Ou é uma anemia ferropriva, onde ele não consegue, através da nutrição, repor o ferro, ou é uma anemia do tipo, ele tem algum espólio, ou por vermes, ou por tumor, ou por alguma outra, uma hemorragia, mas
sempre falta ferro no sangue dele. Isso causa o quê? Bom, para vocês entenderem, no Brasil, que é um país onde a vigilância em saúde não é tão, vamos dizer assim, tão boa assim, provocou uma política nacional de suplementação de ferro. Por quê? 30% das mulheres têm anemia. Mais de 20% das crianças menores de 2 anos têm anemia. E a mesma coisa as crianças e os adultos entre 15 e 49 anos. 20%, 24%, 29%. Poxa, dá a impressão que quanto mais o cara evolui em idade, mais anêmico ele fica. É verdade. Ele deixa o peito da mãe, ele passa a ter uma dieta completamente errada, completamente imprópria, e ele passa a ser anêmico. E as mulheres, aqui, especificamente, elas perdem sangue a cada 28 dias. Então, isso ajuda muito, como elas não repõem o ferro através da nutrição. Então, para vocês entenderem, esse é um produto que está andando, eu não posso falar o nome do cliente, o projeto entrou para a gente em fevereiro. Seguramente, a nossa maravilhosa equipe vai bolar algum vetor nanoencapsulado aí que vai passar pelas etapas e vai atender a necessidade do nosso cliente. O cliente ele não fala, eu quero acabar com a anemia ferropriva no Brasil. Ele fala, eu quero um produto bom, bonito e barato, que seja vendido em tantas caixas e que possa atender o meu preço de target, eu quero trabalhar com um novo veículo, eu quero preparar as amostras para o ensaio de invase. Essas são pequenas, prosaicas, problemas que a gente encontra no caminho de uma ideia para ela chegar no mercado. Não é? Isso tem tempo para acontecer. Se não acontecer no tempo, isso vira material de museu. Então, nós, junto com o Senai, o Instituto de Tecnologia do Senai, fizemos um sistema Vivia, que é um sistema nutracêutico que atende todas as necessidades não específicas, não claras das pessoas. As pessoas têm necessidade de dormir, elas não sabem disso. Elas acham que elas têm que correr na academia 24 horas por dia. As pessoas têm necessidade de repor o ferro no sangue que elas perderam na menstruação, porque elas menstruam todo mês, ela não foi feita para menstruar todo mês. As pessoas têm necessidade de receber um aporte cognitivo, porque elas, no lugar de enxergarem 5.000 imagens por dia, que elas foram programadas para isso, elas enxergam 500.000 imagens por dia. Então, elas têm o sistema cognitivo dela super estressado, super sobreusado. Isso precisa de uma reposição, de uma suplementação. As pessoas, não, por exemplo, têm constipação intestinal por diversos motivos, estresse, depressão, nutrição errada, muito amido. Então, elas precisam liberar esse intestino através de fibras naturais. E outros usos? Vamos focar só em um, porque nós falamos de moléstias negligenciadas. As nossas amigas, que têm um ciclo menstrual a cada 28 dias. Elas têm mais ou menos 500 óvulos, 250 óvulos em cada ovário. Quando a natureza programou essas senhoras, ela falou, vocês têm que perpetuar a espécie. Alguns desses óvulos têm que virar gente, tem que juntar com o espermatozoide e virar um ser humano. Como elas não fazem mais isso, a cada 28 dias elas perdem toda a forração interna, o endométrio, e junto vai sangue. Uma mulher normal de 70 quilos tem 5 gramas de ferro no corpo, na forma de transferrina, ferritina, hemoglobina. Quando ela perde esse sangue, ela perde uma parte da hemoglobina. Ela perde 50 microgramas de ferro por cada ciclo. Se ela repuser, comer espinafre, comer feijão, comer um monte de coisa, ou suplementar, ela repõe o ferro. Agora, pergunta se ela come espinafre. É amargo, eu não gosto. Come verdura escura. Não, não gosto. Come feijão. Não, feijão me dá flatulência, não como. Então, essa senhora, como a grande maioria das senhoras, ela vai estar fadada a uma anemia ferropriva, subclínica, no lugar dela ter 15 nanogramas
de ferro, ela vai ter lá, por 10 ml de sangue, ela vai ter 10, 11. Então, ela não está francamente numa anemia, ela vai estar num limite, numa anemia limite. Aí ela se sente desanimada, ela se sente inapetente, ela se sente cansada, ela se sente feia, ela vai fazer plástica, ela vai botar silicone nas mamas, ela vai para a academia, ela vai tomar fluoxetina, quando o problema dela é falta de ferro. Se ela pegar esse ferro do Sprimicron, ela vai repor, porque ele tem chá verde, ele tem vitamina C e ele tem ferro. 50% da ingesta diária de ferro na forma de ferro micro e nanoencapsulado. Se ela tomar 6 frasquinhos desse, ela repõe o ferro que ela perdeu todo mês. Coração, Bioômega. Esse produto é um conceito super avançado, chama nanocarreadores lipídicos sólidos. É um projeto que a FAPESP financiou para a gente, deu quase 1 milhão para a gente, nós gastamos 3 anos para produzir nanocarreadores lipídicos sólidos de óleo de peixe encapsulado com fitoesteróides. Então, esse produto tem 2 substâncias consagradas para o controle das moléstias cardiovasculares. Voltando lá atrás, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, tudo aquilo que vocês já sabem, as tromboses todas. Dá uma olhada. A gente produziu nanopartículas entre 100 e 400 nanômetros. Muita gente que está ouvindo essa palestra hoje ajudou a gente a fotografar essas partículas, ajudou a gente a mensurar, ou por microscopia confocal lá na USP, ou no L-Nano, ou no Senai, no microscópio lá da metalurgia. Então, a gente inventou umas partículas que parecem o colesterol sanguíneo humano, só que elas resolvem a questão de limpeza de artérias, de vasos, né? E outras. Olha uma imagem do bichinho aí. Quando a gente fez, eu, a Mariana, a equipe, a gente achou que elas eram esféricas, mas não são. Elas parecem uma couve-flor, aqui no aumento de 50 mil vezes. Você vê que você tem o óleo preso em cada vesícula dessa daqui, o óleo de peixe, encapsulado pelo fitoesterol, que é um esterol que simula o colesterol humano, só que ele é de origem vegetal e não é. Ele é muito mais benigno, muito mais saudável do que o colesterol. O fitoesterol é muito mais benigno que o colesterol exógeno que a gente come. Vamos lá. E agora, para não ficar muito só na Funcional Micron, a gente vai falar um pouco de uma ideia mais disruptiva ainda, que vai agradar os nossos fanáticos por vacinas. Hoje, cada 10 pessoas, 11 sabem tudo sobre vacinas, como são feitas, todo o mecanismo antigênico. E nós, uns 3, 4 anos atrás, um pouco antes disso, quando a gente ainda falava de dengue, montamos uma série de pesquisadores. O professor Keller está aqui, ó. O professor Newton Andreu está aqui. O finado Antal, que é o maior conhecedor de aerosol que eu conheço, junto com o doutor Hugo Tchaluleu, que é o pai dessa ideia. Essa ideia que eu vou falar agora surgiu nos neurônios desse senhor aqui. O professor Gonzalo Vecina, que é o homem que fundou a Anvisa, o Rodrigo Freua, a minha caríssima Carla, que se não fosse por ela, não existiria nada. Ela que realiza tudo. Eu, grávido de 9 meses. Qual que é a ideia? A gente descobriu que você pega as doenças virais pelo nariz, não pela pele. Ou entra pela mucosa do olho, ou entra pela mucosa do nariz, orofaríngea. E se você tiver um meio de dispersar a vacina também pela mucosa orofaríngea, exatamente como o vírus faz, através dos perdigotos, você vai conseguir um resultado muito bom. A gente criou a ideia, o Dr. Hugo bolou a Nanoaerovax, uma vacina com partículas nano encapsuladas, fragmentos do vírus, ou do RNA, ou do capsídeo, ou de alguma proteína imunogênica dele. Isso se transforma numa nanopartícula, vai dentro do aerosol, fica no ambiente estanque, e essa ideia permite que, quando esse produto sai, ele vai sofrer um tipo de ruptura aqui chamado mechanical breakup, que traz de volta essas partículas micrométricas para a escala nanométrica.
muito mais fáceis de penetrar na mucosa nasal e até nos alvéolos pulmonares. Então, esse produto é um espirrador de partícula de vírus artificial que simula o processo de contaminação do o nosso famoso, que está aqui agora, é esse aqui, coronavírus. Mas as famílias de vírus, os rinovírus, influenza vírus, adenovírus, herpes vírus, hepatite, sarampo, até raiva, HIV, câncer de colo de útero, varíola e outras, varicela, tudo isso daqui é vírus, tudo isso daqui pode ser colocado dentro desse mecanismo para uma imunização de uma forma disruptiva, através de aerosol. No lugar de precisar de agulha, seringa, máscara, luva, band-aid, enfermeiro, posto de vacinação, campanha governamental, você, com um pequeno aerosol, usando a nanotecnologia, você contém o agente viral e você consegue fazer a imunização de populações sem utilizar a cadeia do frio, etc. Então, nem só na Funcional Micron a gente tem ideias em nano, tem outros lugares. E o grande mérito do Instituto é que ele é transdisciplinar. O grande especialista em vacina abre um tapete vermelho para o especialista em aerosol, que abre um tapete vermelho para o epidemiologista e que abre um tapete vermelho para o nano farmacotécnico. E nós, assim, compartilhando dos nossos pontos de vista de uma forma democrática, chegamos rapidamente em soluções. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Finalmente, como é que se conclui isso? Bom, Eduardo, você falou e não me mostrou como é que realmente vocês conseguem ir das ideias para o mercado. Eu quero saber isso. Então, eu, de forma quase obscena, vou despertar a crítica dos meus ouvintes, mas eu vou mostrar como é que a gente faz. A gente faz uma coisa chamada observação crítica. Você olha como é que as pessoas estão resolvendo os problemas. Por exemplo, eu vou pegar só a fecundidade aqui, as feministas que não me critiquem e nem me crucifiquem. Mas, no passado, uma mulher, ela engravidava, passava 9 meses gestando, passava 2 a 3 anos amamentando, e nesse período ela não era fértil. O marido podia ter relações com ela que ela não procriaria. Então, era uma forma de controle da humanidade. Passou essa moda, a gente passou a controlar a fecundidade com os anticonceptivos, os contraceptivos orais. Bom, é uma solução, resolver um problema. Agora, como resolve o problema da mulher perder sangue todo mês e não repor esse sangue? Eu mostrei uma solução para vocês lá atrás. Essa ideia vem daí, uma forma prática de repor a hemoglobina das mulheres que estão em estado de anemia ferropriva. Então, a coisa vai longe, não é? Então, as dietas humanas, como eram no passado, como são agora. O caminho que nós adotamos, bota bastante amido, bastante sal e bastante gordura, bastante óleo vegetal, que a comida fica barata e dá para alimentar todo mundo. Essa não é uma solução. As moléstias civilizacionais são grandemente frutos desse problema. Eu não estou falando da tecnologia de alimentos. Quem for de tecnologia de alimentos, me entenda que eu vivo de tecnologia de alimentos. Eu não vou falar nunca mal da tecnologia de alimentos. Estou falando do prazo de validade da tecnologia existente. Quando você coloca um conservante, um benzoato de sódio, sei lá, qualquer um sorbato, quando você coloca um realçador, uma coisa, isso era bom em 1950, quando a gente tinha 1 bilhão de pessoas. Hoje, com 8 bilhões de pessoas querendo naturalidade, isso não é mais uma solução. A tecnologia tem que se mexer de novo. A ciência básica já se mexeu, já encontrou caminhos. Temos que ir lá, colher nessas árvores da ciência básica e inventar tecnologias que substituam essas tecnologias que já deram seu prazo de validade. Então, sou a favor totalmente da tecnologia. Nós somos Homo sapiens sapiens. Eu diria Homo sapiens sapiens tecnológicos. Nós não existiríamos se não existissem as vacinas,
se não existissem os antibióticos, se não existissem os esgotos, só para falar de três grandes motores de saudabilidade e de vitalidade, né? Nós vivemos por causa dessas tecnologias, né? Então, o Homo sapiens ele é tecnológico. Então, eu sou a favor da tecnologia de manhã até de noite. Agora, da tecnologia que repensa as tecnologias existentes, que já estão dando através da transdisciplinaridade. Aqui eu mostro um outro elemento importantíssimo para você conseguir trazer. Então, a dinâmica para ir das ideias para o mercado passa por essas etapas de observação crítica, de encarar as soluções atuais e de tentar imitar a natureza. Quando você pega uma nanopartícula de látex de mamão e coloca dentro da barriga de uma pessoa, você não está fazendo nada mais do que imitar um eosinófilo humano. O eosinófilo humano, quando tem uma infecção parasitária, ele vai bombardear o verme com lisossomos, e o conteúdo desses lisossomos são cisteinoproteases. E essas cisteinoproteases são as mesmas que tem no mamão. Não me pergunte por que no mamão e dentro do sangue das pessoas tem a mesma enzima. Isso eu não sei responder. Eu só soube imitar. Eu imitei, fui buscar. Nós imitamos o que tem no lisossomo humano através do mamão. Fomos encontrar na papaina a resposta, né? Então, esses pequenos nanomísseis de cisteinoprotease imitam o recurso da natureza que nós mesmos usamos. É isso que eu tinha para falar. Não consegui encontrar mais nenhum segredo que eu possa revelar, porque se eu revelar, vocês vão competir comigo e vão acabar com a minha empresa. Então, o mais honesto que eu pude ser e o mais, vamos dizer, explícito que eu pude ser, eu fui. Para finalizar, eu vou mostrar como isso acontece na empresa, para que vocês possam entender que não é um processo, uma cabeça, duas cabeças. Vocês vão ver aqui à direita todos os setores envolvidos para transformar uma ideia em produto. E vocês vão ver as etapas no tempo por qual essa ideia passa. Ela passa por uma análise prévia, onde os grandes agentes, os grandes atores, são o comercial, o P&D, e a qualidade e compras, buscando amostras, etc. Num segundo momento, essa ideia passa por uma etapa de viabilidade técnica, onde a proeminência do P&D aumenta mais ainda, só que continua com o pessoal da qualidade, do regulatório, preocupado com os laudos, continua com o pessoal de compras preocupado em conseguir melhores matérias-primas, mais seguras, continua, agora começa com o problema da produção, como transformar essa boa ideia, essa útil e necessária ideia, em uma coisa fabricável, que vai ter um bom preço, que vai ser democrático, que vai substituir o que existe com vantagens. É um problema desse pessoal aqui. Finalmente, o pessoal de custos vai ter que trabalhar forte para fazer ginástica com as alíquotas de impostos, com os mecanismos todos para conseguir o menor preço, né, possível. Aí isso entra numa etapa de viabilidade comercial, onde, de novo, o protagonismo é do comercial. Olha que balé, olha que coisa transdisciplinar, não é? E aí você já está com o P&D em testes piloto, mandando amostras para o cliente, executando o teste já em escala fabril, para ver o custo disso, precisa saber quanto custa, não é? E, enquanto isso, a controladoria está trabalhando no custo final. Quando isso chega, finalmente, uma amostra é aprovada pelo cliente, ele é disponibilizado para o mercado, ele tem todo um corolário, né? Uma coroa mesmo de necessidades e de medidas que têm que ser tomadas para esse produto chegar no mercado. Finalmente, ele é entregue. Então, a mágica está feita. Então, só para terminar, é o último slide. Eduardo, qual é a situação, por exemplo, na tua empresa? Hoje nós estamos com 55 projetos. Essa é uma foto de fevereiro, quando nós tínhamos, acho que, 42 ou 43 projetos. Essas ideias empurram mais ou menos 11 projetos estão na etapa de análise prévia. 27 projetos estão na fase de viabilidade técnica, sendo que aqui dentro tem 3, 4, 5 projetos prioritários. Grandes volumes, grandes promessas, muito exequíveis,
na boquinha do mercado para poder entrar para o mercado. Então, inviabilidade técnica. Inviabilidade comercial, 3, disponibilizado, 1, e entrando nesse mês de fevereiro para o cliente, 3 novidades dentro desse mecanismo que vocês viram aí da ideação ao mercado. Eu peço desculpa se eu não fui mais explícito, peço desculpa porque o tempo também é pouco, a gente está falando com um público muito heterogêneo, eu tentei dar uma no cravo e outra na ferradura, quer dizer, mostrar um pouquinho, não vou falar aqui de coacervação, gelação iônica, inclusão molecular, spray chilling, spray dryer, não vou falar aqui das técnicas, porque eu iria muito para o lado acadêmico. Mas esses meus parceiros que nos conhecem sabem, eu não vou falar de nanocarreadores lipídicos sólidos, não vou falar de matriciação molecular, não vou falar disso, porque isso atenderia o público acadêmico, mas não atenderia o público industrial e os nossos parceiros. Agora, não vou falar só também de mercado, que atenderia os nossos parceiros industriais e não atenderia. Eu tentei andar nas duas vertentes aí para poder ser explícito para todo mundo, né? Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, porque pode ser que isso daí foi uma conversa meio louca, que ninguém entendeu nada, né? Ou pode ser que alguém entendeu. Obrigado, Eduardo, pela aula, né? Foi maravilhosa. E quando nós propusemos esse tema, né, da ideação ao mercado, foi exatamente isso que nós estávamos buscando, né? Realmente, essa sua visão, né, o seu entusiasmo aí colocado realmente e a sua experiência, obviamente, né, nessa área, né, que você parte desde do desenvolvimento das ideias, né, a busca de soluções e realmente até chegar ali ao comercial, né? Então, você já faz todo esse trajeto, né, desde a ideação até o mercado, e eu acho que você realmente passou essa mensagem de uma maneira brilhante. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu sei que o senhor é meu amigo e está sendo generoso. Não, muito pelo contrário. Devido ao avançado da hora, né, eu gostaria de abrir para, no máximo, 1 ou 2 perguntas, né? E aí eu gostaria de encerrar este webinar do Ciclano USP. Por favor, se alguém tiver alguma pergunta para o Dr. Eduardo, por favor. Nenhuma, nem 2, nem 3. Poxa vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Coit, é Márcia Fantini. Oi, Márcia, por favor. Muito obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua palestra. É um trabalho fantástico, bem diferente da gente que faz só o trabalho acadêmico, né? Porque tem que ter essa outra parte aí também, das pessoas que se envolvem realmente e trazer essas ideias para o mercado, né? A gente é cientista. Eu tenho trabalhado há vários anos com o Instituto Butantan no desenvolvimento de vacinas orais. E uma das coisas que eu sou física, né? Uma das coisas que os biólogos falam é que o sistema imunológico todo ele está concentrado na região do duodeno, intestino, né? Que são as placas de Peyer, e que, por exemplo, uma vacina que fosse nasal, ela não vai encontrar o sistema imunológico no pulmão. Então, eu queria saber do senhor se vocês fizeram algum teste de produção de anticorpos com BSA, com alguma proteína padrão, para saber se é possível fazer uma vacina nasal. Então, veja, professora, se nós não tivéssemos a estimulação do sistema imune na região orofaríngea, pela existência das imunoglobulinas G, nós não teríamos a infecção, porque o vírus ele não conseguiria entrar. Não é? A gente partiu essa ideia foi bastante debatida, não só as placas de Peyer no intestino, mas no pulmão também a gente tem uma série de agregados
linfonodos, etc., porque o ar que entra, ele entra contaminado com muita coisa. Mas antes de chegar no pulmão, nós estamos falando mesmo da mucosa nasal, ali na região da coana nasal, a gente vai ter esse vírus, por essa razão é que a gente usa a nanotecnologia. Quando você reveste essa partícula viral imunogênica com polímeros adequados, que têm algumas propriedades, por exemplo, bioadesividade, ele tem que aderir na mucosa. Segundo, ele tem que ser atacado, ele tem que ser funcionar de substrato para enzimas ou para fluidos que existam na região orofaríngea. Aí nós vamos ter muco aderente ou muco penetrante? Então, as duas coisas. Estou falando de muco, a bioadesividade daria uma propriedade mucoaderente, mas a mucopenetrante, a gente está falando, por exemplo, de mucina e de outras glicoproteínas que tem no corpo, que são altamente aniônicas e que permitiriam uma atração eletrostática por um polímero adequado revestindo essa partícula viral. Eu tenho o professor Keller, que está aqui ouvindo a palestra, pelo menos estava no começo, que é lá do Instituto, e é a área dele. Ele trabalha com vacinas experimentais, é um imunologista, ele mexe com... e ele poderia, talvez, chama Alexandre Keller, você entrando em contato com ele, talvez ele poderia falar um pouco melhor. Eu aqui, nesse momento, nessa palestra, primeiro, eu sou biomédico, mas essa não é a minha área, eu incorreria em algum tipo de deslize, né? Ou impropriedade, falar alguma coisa que alguém está mexendo lá no ITPD, e o cara fala, você vai falar o que a gente está fazendo? Não dá. Então, nesse momento, o que eu posso te falar é fale com o Alexandre Keller ou com a Daniela Santo Rosa, que são os dois nossos... Professor Alexandre é da USP? Unifesp. Ele é da Unifesp. Olha aí, me ajuda aí. Eu estou numa saia curta, não posso falar aqui na frente de todo mundo as coisas que a gente faz, pô. Dá uma enrolada aí. Foi excelente explicação. Na verdade, existe toda uma interação, não é um sistema tão fechado assim, né? Tanto que você pode ter modelos de imunização nasal dos mais variados. Inclusive, a gente faz modelo de asma via imunização nasal. Então, não é esse o problema realmente. Você tem contato, sim, com o sistema imunológico, tem células que já captam ali no ambiente aéreo e já leva isso para os outros linfonodos. Então, tem uma comunicação muito grande no sistema imunológico. Nossa, é possível, sim. É muito bom saber disso, viu, professor? Nós já temos, inclusive... O professor Calil, com quem eu tenho falado bastante, a gente está tentando fazer oral também, né? E ele está tentando desenvolver a nasal também. Inclusive com a Daniela Santoro. Então, isso é uma notícia excelente. Não, tem futuro. Parabéns para a equipe. Bom, sobre esse sistema, doutor Caritá, sobre esse sistema de aerosol, que o senhor comentou há pouco e a doutora Márcia acabou de falar, isso é aquela mesma pesquisa que recentemente ouvimos falar de Israel, que estava desenvolvendo uma vacina aerosol desse tipo? É algo semelhante, não? Não. Eles tiveram a mesma ideia de entrar pela porta certa, mas o que eles usam lá é pump. O pump é um tipo de um spray onde, quando você aperta, ele puxa o produto e libera ele para o meio exterior. Ele não tem um gás propelente. O problema do pump é que, quando volta aquele líquido, ele traz uma parcela da atmosfera, do ar atmosférico, para dentro do frasco, que poderia afetar a partícula imunogênica, né? Então, nós estamos trabalhando mesmo com aerosol, com pressão. 10 bar dentro, um gás empurrando, ou um saquinho plástico isolando o produto, né? Enfim, não é o momento aqui para entrar em detalhe. Depois, com calma, eu posso te falar. Nós temos uma equipe aí bem legal trabalhando com isso, mas não é a mesma coisa. A única similaridade que há é que eles entenderam, como nós, que o vírus entra pelo nariz. Então, a melhor forma do antígeno entrar é pelo nariz, de alguma forma, desde que ele seja adequadamente preparado para despertar a resposta imunológica, né? Ok. Perfeito. Bem, eu acho que nós já passamos do tempo, né? Assim, previsto há
já há algum tempo, né? Então, eu gostaria de encerrar aqui agradecendo a todos pela presença, né? Agradecer aos membros do Cisnano USP, a professora Maria Vitória Bentley, que é a nossa vice-coordenadora, a professora Fantini, né? Márcia Fantini, que também está participando conosco, o professor Gregoire, o professor Euclides, né? O professor... bom, e todos, né, do Cisnano, né, que estão contribuindo, além do INS-SP, né, que está fazendo essa divulgação, né, para a comunidade, e também, obviamente, a Micron, né, que usou, que realmente contribuiu com todo o seu time de marketing para fazer essa divulgação também, e, obviamente, especialmente ao doutor Eduardo Caritá e a Carla, né, pela participação neste webinar do Cisnano USP. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Boa noite. Obrigado. Pode contar sempre comigo. Pá, Vocês são muito queridos, vocês moram nos nossos corações. estamos sempre, né? Aí também, vocês também, né? Desde que nós nos conhecemos, realmente tem sido uma parceria, né, muito importante, como falei, né? E um exemplo realmente para o Brasil de como fazer uma ideia se transformar, várias ideias se transformar em produtos com criatividade e persistência, né? Como nós vimos, nós precisamos muito disso também, né? Então, Insistir e persistir sempre. com certeza. Muito Com a obrigado. nanotecnologia, menos é mais. Com certeza. E também, né, agradecer por terem abraçado dessa maneira a nanociência e a nanotecnologia e gerando produtos aí, né, para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Boa noite. Coit, estão Até a perguntando aqui se a gente vai poder mandar o material para todo mundo. A gente vai poder disponibilizar? Marcos, só um instantinho. Marcos, poderia encerrar a gravação, por favor? Muito obrigado.